Você descobre uma traição e em poucos segundos a sua vida inteira parece desmoronar. A pergunta que vem forte e quase automática é: eu devo me divorciar? Mas e se a resposta não for simples tão quanto parece? E fica comigo até o final desse vídeo se você quer descobrir a resposta. Existe algo que quase ninguém fala sobre esse momento. Algo que pode definir não só o seu casamento, mas o seu futuro emocional, espiritual e até a sua identidade. E é exatamente isso que eu preciso te mostrar hoje, porque talvez a sua decisão não seja o maior problema agora. E vamos ser sinceros, a dor da traição não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que foi quebrado. É a confiança, é o respeito, é a segurança. É você olhando para a pessoa que prometeu fidelidade e percebendo que ela se tornou alguém que você não reconhece mais. E o pior, é um turbilhão dentro de você, é raiva, tristeza, vergonha, confusão e um pensamento que não para. Será que eu fui insuficiente? Como eu não percebi? Isso é culpa minha? Mas deixa eu te falar algo que talvez você precise ouvir agora. A traição nunca começa em você. E isso muda tudo. Mas tem algo ainda mais perigoso que a traição em si, que é o perigo das decisões no calor da dor. O momento da descoberta é o pior momento para decidir qualquer coisa, porque você não está pensando com clareza, você está reagindo à dor. E decisões tomadas na dor quase sempre geram consequências que prolongam essa dor. Tem gente que decide se divorciar no impulso e depois carrega arrependimento. Tem gente que decide continuar sem cura, sem restauração e vive anos em um relacionamento destruído por dentro. E aqui está o ponto que ninguém te conta. Não é a decisão rápida que resolve, é a decisão certa. E a decisão certa nunca nasce do desespero. E é aqui que entra algo que muda completamente a forma de enxergar isso. O que a Bíblia realmente diz. Muita gente quer uma resposta direta. Pode ou não pode divorciar. Mas a Bíblia não trata isso de forma superficial. Ela traz princípios e um deles é claro. A infidelidade quebra a aliança do casamento. Existe base bíblica para a separação em caso de traição, mas isso não significa que o divórcio seja obrigatório. E é aqui que muita gente se perde, porque transforma uma permissão em uma obrigação. E não é assim que Deus trabalha. Mas tem algo que muda completamente esse cenário, que é o arrependimento verdadeiro. Nem toda traição termina da mesma forma. Existe um fator que pesa muito nessa decisão. Existe arrependimento verdadeiro ou não? E cuidado, porque arrependimento não é chorar, não é pedir desculpa, não é prometer que não vai acontecer de novo. Arrependimento verdadeiro envolve mudança de atitude, transparência total, responsabilidade sem desculpas e disposição para reconstruir o que foi quebrado. E isso leva muito tempo. E o problema é que muita gente ignora isso, que é o erro de querer uma resposta rápida. Você quer saber se deve se divorciar, mas talvez essa não seja a pergunta certa agora. A pergunta certa é: existe verdade nesse arrependimento? Existe disposição real de mudança? Existe base para uma reconstrução? Porque sem isso não existe casamento, mesmo que vocês continuem juntos. E com isso existe uma possibilidade de restauração, mesmo depois da traição. Mas agora vem a parte mais difícil de aceitar. Perdão não é esquecer e nem obriga a continuar. Muita gente acha que perdoar significa continuar, e isso não é verdade. Perdão é sobre o seu coração, não é sobre a permanência no relacionamento. Você pode perdoar e ainda assim decidir não continuar. E você pode decidir continuar, mas sem perdoar de verdade. E isso destrói tudo aos poucos. Então entenda isso com clareza. Perdão é essencial, mas ele não define sozinho a decisão de permanecer ou não. E agora vem algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus não quer só salvar o seu casamento. Presta atenção nisso aqui.
Muita gente nesse momento só pensa em uma coisa: meu casamento acabou ou não? Mas Deus está olhando além disso. Ele não quer só resolver a situação, ele quer curar você. Porque a traição não quebra só um relacionamento, ele fere a identidade, a autoestima e a confiança, e até a forma como você enxerga Deus. E se você tomar uma decisão sem tratar isso, você pode carregar essa dor para qualquer caminho que escolher. E é por isso que a maioria das pessoas erra aqui. O maior erro é decidir sem buscar a direção de Deus. Você pode ouvir amigos, pode ouvir família, pode ouvir opiniões, mas no fim, ninguém sente o que você está sentindo e ninguém vai viver as consequências da sua decisão. Por isso, essa decisão não pode ser baseada em pressão, mas em direção. E direção não vem do desespero, ela vem de Deus. Então aqui está a verdade que talvez ninguém teve coragem de te dizer. A pergunta não é apenas: devo me divorciar? Mas a pergunta real é: eu já estou pronto para decidir isso com sabedoria ou ainda estou ferido demais? Porque enquanto a dor estiver no controle, a decisão nunca será saudável. E mais, Deus não está com pressa, mas a sua dor está. E se você deixar a dor decidir por você, você pode tomar uma decisão que não reflete aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E se você chegou até aqui é porque isso não é só um tema para você, é vida real. E talvez você ainda não tenha a resposta, e tudo bem, porque mais importante do que decidir agora é decidir corretamente. Então, antes de qualquer decisão, pare, respire, busque a Deus de verdade, não só pela resposta, mas pela cura. Porque Deus não quer apenas restaurar um casamento, Ele quer restaurar você. E quando você estiver curado, com clareza, com paz, a decisão vai ser consequência, não desespero. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, claro, se você se sentir confortável, eu preciso de direção. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo, porque às vezes uma decisão errada começa com um momento de dor não tratado. E pode ser que isso aqui seja exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.